Paz do Senhor, povo de Deus, Angélica Carneiro aqui. Eu espero que esteja tudo bem com você e tudo bem com a sua família. Hoje a gente começa o estudo bíblico de Provérbios. A gente começa desde o primeiro capítulo e eu pretendo chegar até o último capítulo com vocês. Quero sentar e conversar com vocês a respeito da palavra de Deus. Diferente da leitura bíblica de Lucas, eu não vou fazer de muitos capítulos porque eu acredito que o vídeo fica muito extenso. Então a gente vai começar a ler capítulo por capítulo, comentar sobre isso. E eu espero que você seja edificado espiritualmente. Então, hoje a gente começa pelo provérbio número 1. Quem escreveu foi o rei Salomão, filho de Davi, que a gente conhece ele lá em Crônicas. Salomão, ele é conhecido como o rei da sabedoria, por todas as histórias e porque ele pede sabedoria a Deus e Deus dá a ele. Quando você começa a ler o primeiro capítulo, você vê várias palavras que a gente pode considerar como palavras-chave do livro. Que é o quê? Sabedoria, disciplina, prudência, verdade, honestidade, entendimento. Essas palavras a gente vai aprendendo nos próximos capítulos. Por quê? Porque o sábio, que é como eu vou chamar o rapaz que escreveu esse livro, o sábio, ele aborda esses temas constantemente. A gente fala sobre esses termos muitas vezes no decorrer deste capítulo e dos outros capítulos quando você for assistir nos próximos vídeos. Mas o que eu quero chamar a atenção para você nesse capítulo é a ilustração do jovem. Por quê? Quando começa o capítulo, ele dá vários conselhos ali sobre sabedoria, disciplina, verdade, justiça. Fala muito sobre o temor do Senhor, mas eu entendo que, na minha concepção, parece que é um senhor que está aconselhando um jovem. Na minha concepção. Quando eu leio assim, parece que fica mais claro. É como se fosse uma pessoa experiente explicando para uma pessoa que não tem tanta experiência ainda de como que deve ser a caminhada. E aí, no versículo 10, começa uma ilustração de um jovem que está na frente de dois caminhos. Ele tem que escolher qual lado é melhor para ele. Só que ele não tem dimensão de como é esse caminho. Então, esse sábio, ele explica para ele como que vai ser se ele escolher um lado ou o outro lado. Bom, de um lado é o caminho bom e do outro lado é o caminho mau. Porém, nessa ilustração, no caminho mau, ele tem amigos que estão o convidando para ir. E essa ilustração mostra muito sobre amizade e sobre más influências. E principalmente, como é fácil a gente ser influenciado para o mal. Por quê? Porque na ilustração o jovem está sendo convidado pelos seus amigos para praticar o mal. E esses jovens, que são os amigos que os convidam, o texto fala que eles têm prazer em praticar o mal. É uma pessoa que acha que o mal é divertido. E ele dá exemplos de como eles fazem isso. Vão roubar, eles vão fazer alguns tipos de golpe, vão se aproveitar de pessoas inocentes. Mas o sábio, ele aconselha esse jovem a não seguir os conselhos desses amigos. Porque a promessa para esses jovens que praticam o mal é que eles comam os frutos das suas ações e não somente comam, mas se saciem. E aí é a parte da ilustração que você fica pensando assim, mas que fruto é esse? Bom, se você planta limão, você vai colher limão. E quanto mais azedo ele for, melhor. Se você planta laranja, você vai colher laranja. Agora, não tem como você plantar jiló e colher melancia. Então, se as ações desses rapazes são de maldade, eles vão colher maldade. Então, o sábio, ele aconselha, não siga por esse caminho, porque você vai colher com eles. Eles vão colher isso e isso, e você vai colher com eles. O mais interessante desse capítulo é que no fim dele, ele mostra a promessa daqueles que seguem o bom caminho. Que está lá no último versículo. No último versículo é a promessa de esperança, um escape. Sim, mas o que escutar habitará em segurança e estará tranquilo e não temerá o mal. Eu espero que você escute a voz da sabedoria. Escute o sábio. E ao escutar, você tem uma promessa de segurança, uma promessa de tranquilidade e de não viver com medo.
Se a gente for espelhar isso no Novo Testamento, fica claro a vinda do Messias. Por quê? Porque são dois caminhos. Ele mesmo diz. E ele é a porta de escape, a promessa de esperança de que se você estiver com ele, você habitará em segurança, você estará tranquilo e você não deve temer mal algum. Eu espero que essa palavra tenha edificado o teu coração. Eu te espero pro próximo capítulo. Fica com Deus aí e beijo!